Há uma carreira que foi aprovada em 2009 que não foi regulamentada e não foi suficientemente aplicada, portanto as pessoas mantiveram-se numa mesma categoria durante este tempo todo sem qualquer expectativa de promoção, porque deixou de haver concursos, não se realizaram. O congelamento, como foi para todos os trabalhadores da função pública, também para os enfermeiros, e portanto tens aqui uma situação, isto é quase como uma panela de pressão, não é? Foi acumulando até que isto explodiu. Todas as greves que se fizeram em hospitais abrangeram cirurgias, não é isso que está em causa. Para mim, o que eventualmente põe em causa a questão ética tem a ver uma greve tão prolongada como esta, que só pode ser feita nos moldes em que foi feita. Quando se faz uma greve de 2 dias, 3 dias, mesmo uma semana, a capacidade de recuperação das cirurgias não é a mesma coisa do que recuperar cirurgias em meses. Não é possível. Há um compromisso ético. Ter uma Assembleia Geral que decide 5 dias de greve foram horas de discussão. Quando tu dizes que podes ser financiado por quem não te decreta a greve, significa que não tens nenhum controle sobre isto. Os sindicatos que decretaram greve não tiveram controle nesta greve. Tu repara, isto é uma greve onde tu não tens espaço coletivo de decisão. Eu, se fosse dirigente de um sindicato daqueles, devia andar numa angústia terrível, porque não sabia como é que havia de conduzir os processos de forma a que com os enfermeiros pudesse tomar a decisão de quando é que parava isto. Que há aí uma comparação que, na minha opinião, não é uma comparação real, que é a da comparação com médicos, com os farmacêuticos, com os nutricionistas. E enquanto os farmacêuticos, os psicólogos, os próprios nutricionistas saem com mestrado, os farmacêuticos, para entrar na carreira, têm que ter no mínimo 5 anos de prática de profissão com uma especialidade. E só aí é que entram com os 1.600 euros. Portanto, a mim não faz sentido que se possa dizer que os enfermeiros podem entrar com 1.600 euros com uma situação que é sair da escola e entrar a começar a trabalhar. Não é comparável. As soluções são poucas, as finanças não abrem mão e, portanto, haveria 2 ou 3 coisas que se, na minha opinião, sobretudo, tirava o sentimento de injustiça que existe, que é a história dos escalões. Não é possível manter um posicionamento salarial igual a quem chega hoje à profissão e a quem lá está a trabalhar há 20 anos. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Poucas greves terão sido tão impopulares como a atual greve cirúrgica dos enfermeiros, de tal forma que a requisição civil, um ato extremo para qualquer governo, teve o apoio esmagador da população. O problema desta greve não é ser cirúrgica para ter mais impacto. Isso já aconteceu antes. Não é recorrer a um fundo de greve, apesar dessa não ser a tradição de Portugal, também já foi feito. É juntar as duas coisas, o que transforma na primeira greve por procuração feita em Portugal. A esmagadora maioria nunca chega a parar, limita-se a pagar para outros fazerem por si, sem qualquer custo para eles. O que pode tornar esta greve numa greve eterna. Mesmo que houvesse perante uma greve sem custos alguma pressão para os sindicatos chegarem a acordo, não é claro como se faz uma negociação quando o movimento inorgânico que dirige realmente a greve não é quem se senta na mesa com o Ministério. A isto junta-se um crowdfunding que permite a participação de pessoas estranhas à classe e que é gerido por estruturas diferentes das que marcaram a greve. Esta greve é um autêntico cocktail de atropelos éticos que pode estar a encaminhar os enfermeiros para um beco sem saída, provavelmente liderados por uma bastonária que decidiu envolver-se na vida sindical. Em 1973, o primeiro Congresso da Enfermagem Portuguesa definiu 4 objetivos para mudar a profissão.
criar uma carreira única, integrar a formação dos enfermeiros no ensino superior, criar um estatuto profissional e criar a Ordem dos Enfermeiros. Em 20 anos, todos foram cumpridos e todos exigiram lutas e greves. Em todas estas lutas, Maria Augusta Sousa esteve presente. Tornou-se enfermeira aos 21 anos, em 1961. Passou pelos hospitais de São José e dos Capuchos. Foi dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, foi vice-presidente do primeiro Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros e, logo depois, sua bastonária entre 2004 e 2011. Hoje, com 72 anos e reformada, mantém a sua militância em defesa da saúde pública. Faz parte da direção da Fundação para o Serviço Nacional de Saúde, integra um grupo informal que tem vindo a discutir a Lei de Bases de Saúde e faz parte do Conselho Geral da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Na próxima hora, falarei com Maria Augusta Sousa sobre o estado da profissão, sobre esta greve, sobre os problemas éticos e sobre o que ela pode fazer ao sindicalismo, à Ordem dos Enfermeiros e à enfermagem. Não esquecendo de falar da maior das suas causas, o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Augusta, por teres aceitado este convite que te fiz. Quando olhas para a profissão de enfermeiros, quando olhas para ela, o que ela era em 1968, quando começaste, e agora, que principais diferenças é que tu notas? Muito, estamos a léguas de distância, a léguas. Ou seja, temos hoje uma profissão claramente enquadrada com as outras profissões da área científica, portanto, na classificação das profissões, coisa que era impensável em 68. As enfermeiras eram vistas, as enfermeiras, porque eram enfermeiras, não é? Portanto, a maioria, ainda hoje é. Ainda hoje, mas na altura provavelmente a proporção ainda seria maior. Não? Era capaz de ser maior ainda, sim, porque neste momento são a volta de 16% de homens e na altura devia ser muito menos. Na altura não havia estatística, portanto sim, não sabemos exatamente quanto eram. Mas e eram sobretudo ajudantes, os enfermeiros eram vistos como ajudantes. Era sobretudo vistos como uma profissão fortemente ligada à profissão médica, e como tal uma profissão essencialmente executora, se assim quisermos, não é? E portanto eu acho que a caminhada que se fez nestes últimos anos foi uma caminhada brutal, hoje reconhecido por toda a gente e por todo, mesmo internacionalmente, somos em termos mesmo internacionais, somos do país onde efetivamente os enfermeiros que aqui se formam, que aqui trabalham, são reconhecidos de maior valor. Isto foi um percurso muito lento, não é? A gente pensa que foi tudo ontem, não foi? Já foi há muitos anos. Falavas aí do Congresso de 73, não há dúvida que o Congresso de 73 é um marco muito importante, porque é o primeiro Congresso, mas não é só por ser o primeiro Congresso, é porque delineou-se, assim quisermos, os objetivos estratégicos para a profissão que permitiram que ao longo de 20 anos se passasse de um ensino totalmente, nem sequer podíamos dizer que era um esquema absolutamente paralelo, tipo técnico-profissional, e que para ensino superior, e portanto hoje com licenciatura, com mestrados, com doutoramentos, e portanto estamos hoje num patamar que se iguala a qualquer profissão na área da saúde, não é? E para estas conquistas houve lutas, houve alguma greve ou alguma luta comparável ao que está a acontecer agora em termos de dureza? Vamos lá ver, para qualquer uma destas coisas houve greves, houve lutas, manifestações, dias de greve, algumas delas de uma semana ao máximo, mas é bom termos a noção do seguinte: porque é que hoje não é comparável com o que se está a desenvolver na luta dos enfermeiros hoje? Não é insatisfação, a insatisfação existe, a justeza das razões pelas quais as pessoas estão insatisfeitas. Nós já vamos a isso. Já vamos a isso. O que eu queria perceber na altura, se as greves obrigaram a um braços de ferro, as greves são sempre, são por natureza braços de ferro, é isso que elas são, exatamente. Agora, a questão que se coloca eu acho que a grande diferença, já lá vamos possivelmente, mas a grande diferença que existe é os enfermeiros organizaram-se em torno das suas organizações sindicais, independentemente da sua filiação, mas organizaram-se em torno dos problemas, e as suas organizações sindicais conseguiram congregar. Para termos uma ideia, há uma greve em 1976, que é um momento muitíssimo importante para a profissão, que é quando se dá o grande salto sob o ponto de vista salarial, e que permitiu depois a conquista da carreira única,
em 81, e que indiscutivelmente isto foi possível porque houve uma congregação de esforços daquilo que era o conjunto das organizações sindicais existentes na altura, que eram sindicatos distritais vindos do sistema corporativo, e portanto não houve alteração, era o sindicato do Norte, do Centro. Tu participaste, aliás, nesses sindicatos mesmo antes também antes do 25 de participei Abril. antes do 25 de Abril. E portanto o que se passa é que não havia... O descontentamento foi congregado em torno dos sindicatos, ou seja, para se passar, para acabar um só nível, para existir só um nível de formação, que era uma das expectativas existentes. Porque as pessoas tinham formações diferentes, para quem não vem da enfermagem, as pessoas tinham, umas tinham o curso geral, que era o teu caso, não é? Que era o meu caso, outros tinham o curso auxiliar, que era a maioria. Sim. E, portanto, no fundo... E havia uma subalternidade dos segundos em relação aos primeiros, não? Quer Mais ou dizer, menos. teoricamente, Pois porque na prática assim. quem prestava os cuidados aos doentes eram efetivamente os auxiliares de enfermagem, porque a maioria, praticamente todos os enfermeiros que saíam do curso geral iam diretamente para a gestão, a assessorar o chefe, e portanto quem eram os prestadores de cuidados aos doentes eram efetivamente os auxiliares de enfermagem. E, portanto, a primeira greve que há ainda é em 69, no período do fascismo clarinho como água, quando foi a abertura marcelista. A primeira greve que há começa nos hospitais civis de Lisboa e depois que se estende a Coimbra, que tem a ver com o reconhecimento dos auxiliares de enfermagem como enfermeiros. Mas isso não foi vencido ainda, Nada, foi só já depois do 25 de Abril. Em 75. Foi em 75 que isto acabou. Basicamente, se eu percebo, estas conquistas começam em 75, estas que eu enumerei, e acabam em 98 com a criação da Ordem, que foi o último passo de todos esses objetivos. São as etapas que se concretizaram com os objetivos definidos no Congresso. Há uma coisa do que eu percebo que se mantém do teu tempo, que é alguma subalternidade dos enfermeiros em relação aos médicos. Isso mantém-se um pouco. A cultura dos médicos em relação aos enfermeiros há de ter mudado qualquer coisa, mas não mudou totalmente. Nós temos uma saúde muitas vezes muito olhada pela doença, e portanto quem trata a doença é o médico, não é o enfermeiro. O enfermeiro cuida das pessoas para que melhor se ponham em condições de poder evitar mais doença, estar melhor e poder melhorar mais rapidamente a doença que possa ter. E, portanto, há aqui esta lógica de uma saúde fortemente condicionada por uma lógica de doença, inevitavelmente leva a que o médico tenha uma preponderância, se assim quisermos, em tudo o que é a organização de cuidados. E mais, a organização das instituições de saúde está fortemente condicionada por a organização do trabalho médico. O que queremos, quer não, isto depois cria aqui dificuldades reais, objetivas. Subordinação, quer dizer... Eu não sei, subordinação é disso que eu estou a falar, ou seja, tudo está concentrado no médico, e portanto o médico tem um sentimento de poder sobre os enfermeiros, e não só, não é? Sobre todos os outros sobre agentes. A própria concepção da saúde que está fortemente enraizada na resposta à doença, ou seja, para tratar as patologias é que determinam a organização dos serviços, a especialidade, os hospitais estão organizados de acordo com as especialidades médicas, e portanto tudo isto condiciona, se assim quisermos, a própria lógica da saúde. Não é só no nosso país, isto é geral, não é? Portanto isto é uma questão cultural, mas não é só cultural, é cultural e da própria organização do sistema que conduz a isso. Vamos lá então. E devo dizer que não somos dos países piores. A maior parte dos países, a dependência ou pouca autonomia dos enfermeiros é muito maior do que no nosso país. Nota-se o enorme cansaço dos enfermeiros. Acho que é uma coisa que se nota hoje de uma forma muito clara. Mas esta luta até acontece, por exemplo, quando as 35 horas foram repostas e houve algumas cedências por parte do governo. Do que é que achas que resulta? Isto provavelmente não se aplica só aos enfermeiros. Porque é uma coisa, para quem está de fora, e provavelmente erradamente, difícil de perceber. Porque é que num momento em que, apesar de tudo, é um momento de algumas cedências aos enfermeiros, é quando o cansaço se demonstra de uma forma tão clara? Vamos ver, há um acumular de coisas dos últimos anos
muito complicadas. Há uma carreira que foi aprovada em 2009 que não foi regulamentada e não foi suficientemente aplicada, portanto as pessoas mantiveram-se numa mesma categoria durante este tempo todo, sem qualquer expectativa de promoção, porque deixou de haver concursos, não se realizaram. O congelamento, como foi para todos os trabalhadores da função pública, também para os enfermeiros, e portanto tens aqui uma situação isto é quase como uma panela de pressão, não é? Foi acumulando, até que um dia conseguiram tirar aquela coisinha da válvula, sim. E isto explodiu. É claro que realmente é um facto, é um momento onde se passa para as 35 horas, é um momento onde, apesar de tudo, as horas de qualidade passam a ser pagas e não estavam a ser pagas, tinham sido retirados o pagamento no governo anterior, as horas extraordinárias também, portanto, agora, que isto acumulou-se demasiado e, portanto, facilmente o descontentamento se generaliza. Olhando para as exigências que os enfermeiros fazem, a gente já vai para a forma como esse descontentamento se materializou. O que é que achas das exigências que agora se fazem? A criação do grau de enfermeiro especialista, eu digo-te as várias que eu anotei, há seguramente outras. A criação do grau de enfermeiro especialista, aí parece que o Governo já cedeu. A reforma aos 57 anos e 40 de serviço, ou a entrada de carreira, eu não sei se o percebi bem, a entrada na carreira com 1.600 euros. O que é que achas destas três exigências? Depreendo que em relação mas mesmo em relação à do enfermeiro especialista, o que é que achas destas três grandes exigências? Isso me está a faltar aqui algo. Eu acho que a existência da categoria de especialista foi isso que o Governo cedeu. Por exemplo, os enfermeiros têm títulos especialistas dados pela ordem, não é? Uhum. E o que se passou durante este tempo todo foi que não foram reconhecidos. Portanto, não havia possibilidade de reconhecimento, a não ser no ano passado, que foi atribuído um subsídio de 150 euros a quem exercia as funções. Portanto, faz-me sentido que possa existir uma categoria de enfermeiros especialistas. Mas isso faz sentido porque há alguma coisa perversa nisso? Sabes, que o problema que se coloca é que as regras que se aplicam na administração pública às carreiras são muitas vezes bloqueadoras. Uhum. E, portanto, quando se põe uma categoria a meio, em vez de se valorizar as competências que se vão adquirindo, desvaloriza-se as competências e só se valorizam quem puder entrar num lugar de uma carreira. Portanto, preocupa-te a estratificação da classe. Mas admito que seja uma saída neste momento e que tudo bem. Sobre a questão da reforma mais cedo, eu acho que esta é uma questão que, aliás, já existiu e foi retirada, e que foi retirada num momento que não se percebe porquê, mas, na minha opinião, faz sentido que haja uma possibilidade dos enfermeiros poderem reformar mais cedo. Vamos ver, a dureza, a penosidade da profissão é indiscutivelmente grande. Ou seja, se nós pensarmos que a maioria dos enfermeiros, ao longo da sua vida, trabalha por turnos, basta isto. O dinheiro não chega para compensar os turnos, é porque depois o desgaste é muito maior. E não tem a ver com pegar ou não pegar em doentes pesados, tem a ver essencialmente com o desgaste psicológico que inevitavelmente quem tem permanentemente um contacto com o sofrimento, com a morte, com a angústia. Mas na realidade isso também se aplica aos médicos, não é? Pois também, é aí que se aplica. O problema, mas eu percebo perfeitamente, evidentemente, o que tu estás a dizer, não deixa de ser um problema. Nós começámos a pensar em todas as profissões a que isso, não serão assim tantas, mas há algumas profissões a que isso se aplica, e a capacidade que nós temos de continuar a reformar pessoas aos 57 anos, quando sabemos que temos um problema. Eventualmente pode não ser aos 57, pode ser aos 60, pode ser aos 62. Agora, o sinal de que efetivamente há uma penosidade na profissão tinha que ser dado. E quanto a parte que eu temo não perceber bem, que é a entrada na carreira com 1.600 euros. É difícil para o cidadão comum, não é só para as pessoas acharem sempre que os outros ganham muito. Eu não me recordo de muitas profissões onde se na carreira a ganhar 1.600 euros. Para ser sincero, eu não recordo de nenhuma profissão onde se na carreira a ganhar 1.600 euros. Nem sequer os médicos, e ao contrário do que disse a bastonária, os médicos em regime de internato são médicos. Não estão a estagiar, são médicos. E não ganham 1.600 euros no início da carreira. É muito difícil, ou alguma coisa nos escapou a todos, ou é muito difícil perceber esta exigência dos enfermeiros. Vamos lá ver, eu sobre isso tenho uma posição muito clara, que é muito simples.
é que eu acho que efetivamente no quadro daquilo que é a definição das carreiras na administração pública, independentemente da valorização ou não valorização do trabalho do enfermeiro, não há condições sequer para poder aplicar isso. Então, e porquê que achas que esta exigência surge? Pois, Ela é uma exigência antiga, vem de algum lado? não vem. Eu acho que isso surge porque as pessoas, porque há aí uma comparação que na minha opinião não é uma comparação real, que é a da comparação com médicos, com os farmacêuticos, com os nutricionistas. Curiosamente, com os técnicos de diagnóstico, não. Não, também estavam a ganhar menos. Pois, é isso. Ou seja, a hierarquia só aborrece para cima, para baixo A questão que se coloca é que na administração pública há uma regra que tem a ver com as habilitações. Tem a ver com a ideia dos enfermeiros serem tratados não tem a ver com as habilitações académicas com que se entra nas carreiras na administração pública. E enquanto os farmacêuticos, os psicólogos, os próprios nutricionistas saem com mestrado, uns com mestrado integrado, ou com mestrado integrado ou com mestrado mesmo. O 3+2. Têm que fazer um estágio, têm que ter. Os farmacêuticos, para entrar na carreira, têm que ter no mínimo 5 anos de prática de profissão com uma especialidade. E só aí é que entrou com os 1.600 euros. Portanto, a mim não faz sentido que se possa dizer que os enfermeiros podem entrar com 1.600 euros com uma situação que é sair da escola e entrar a começar a trabalhar. Não é comparável, que não é Não é comparável. Não temos que os enfermeiros fiquem zangados por tu mais essa posição. Não se cá ficam, mas quer dizer, o que eu acho é que estas coisas têm que ter fazer algum sentido, não é? Ou seja, não se pode comparar o que não é comparável. Não pode. Outra coisa seria por esta via... É que não é uma questão, quando uma pessoa digo até os médicos, não estou a pôr isto numa posição de superioridade dos médicos em relação aos enfermeiros. Estou a pôr isto com o tempo de formação em que o médico tem, o tempo de formação que o médico teve foi um tempo que ele não esteve a receber, ou seja, não teve... E isso também conta, não é? Que é o tempo... Pois, e não é o investimento que teve que fazer. Há coisas que não se devem compará-las. Sim. O que não é comparável dá sempre... dificuldade acrescida de compreensão, não é? Se não se pode comparar. Vamos lá ver. Eu e os meus colegas, possivelmente, ficaram zangados comigo, mas olha, cada um de nós tem a leitura que tem das coisas e sobre isto eu não tenho muitas dúvidas. Ou seja, outra coisa devia de ser mais valorizado que os 1.200 euros, é possível que sim. Porque os 1.200 euros é a entrada na técnica superior, não é? Porque é outra coisa que o governo responde com os técnicos de diagnóstico e terapêutica, dizendo que só agora eles vão chegar aos 1.200 euros e isso também cria uma situação de injustiça, o que é verdade, porque os técnicos também são licenciados. Têm as mesmas condições que os enfermeiros. Exatamente, as mesmas condições que os enfermeiros, não há nenhuma razão para serem tratados de forma diferente. Não é? Na realidade é interessante, porque de facto há uma mensagem que pode passar, que é quem resolve abrir a caixa de Pandora, de renegociar as carreiras, pode ser quem é mais mais penalizado do que quem não limitou-se a não o fazer. Não é? Mas deixa-me só agora passar para a greve. O que é que esta greve tem... eu queria tratar das várias coisas, dos vários aspectos desta até na introdução. O que é que esta greve tem de diferente de tantas como sindicalista e enfermeira participaste? Ou seja, é um problema de ser a greve às cirurgias. Por exemplo, vamos começar por isso. O facto de ser uma greve às cirurgias, do teu ponto de vista, viola alguma regra ética? Não, sempre todas as greves que se fizerem em hospitais abrangeram cirurgias, não é isso que está em causa. Para mim, o que eventualmente põe em causa a questão ética tem a ver uma greve tão prolongada como esta, que só pode ser feita nos moldes em que foi feita. O que é que ela ser prolongada? Porque há uma crítica que eu sempre fiz ao sindicalismo português, que era fazer greves simbólicas. Eu acho que as greves simbólicas servem para punir os trabalhadores e não para conquistas, não é? Portanto, eu consigo compreender, aliás, no mundo fora vemos greves que se prolongam, não é? Talvez a diferença tenha a ver com o que tu disseste, as condições em que são feitas, ou seja, as greves que se prolongam, as pessoas também têm a sensação de que também são penosas para quem as está a fazer. E que, portanto, isso causa respeito pela greve, o saber que aquilo corresponde
a demora daquela greve corresponde a um sacrifício, não é? Sim, mas a questão aqui, independentemente de não ser do fundo, etc. Uma vez, sempre se fez greves nos hospitais e sempre se soube que os setores mais visíveis são os blocos operatórios e as consultas externas. Porquê? Porque os serviços mínimos, efetivamente, são assegurados e, portanto, numa enfermaria de medicina, por exemplo, os serviços mínimos, depois já podemos falar dos serviços mínimos, que é outra história decorrente desta greve complicadíssima. Mas, quando se faz uma greve 2 dias, 3 dias, mesmo uma semana, a capacidade de recuperação das cirurgias não é a mesma coisa do que recuperar cirurgias de meses. Não é possível. Não é possível. Objetivamente não é possível. Independentemente de todos sabermos que há adiamentos de cirurgias que não deviam ser feitos, todos sabemos isso. Mas entre isso e uma programação de uma greve que ninguém sabe quando é que podia terminar, quer dizer, é adiar. E quando se adia muitas cirurgias, a capacidade de resposta do SNS não existe. Há um contrato do sindicalismo dos enfermeiros, um contrato não escrito com os utentes, ou seja, quer dizer, porque uma das coisas que as pessoas dizem quando eu, por exemplo, discuto este tema é uma greve que não prejudica as pessoas não é uma greve. Mas estamos a falar aqui o prejudicar, ou seja, estou a perguntar se há um contrato dos enfermeiros, não é a mesma coisa que fazer para uma empresa qualquer. Há um compromisso ético, há um compromisso claro. Tu sentiste isso enquanto, por exemplo, sindicalista, que havia esse compromisso ético com os utentes? E senti que tínhamos que ponderar o que é que fazíamos, não é? Mas ponderar muitas vezes. E muitas vezes não se fizeram coisas... Ter uma Assembleia Geral que decide 5 dias de greve foram horas de discussão. 5 dias? 5 dias. Horas de discussão. Por causa dos utentes? Ou... Horas de discussão como é que se ia fazer para garantir que as coisas... Que na altura, ainda por cima, não havia serviços mínimos definidos e, portanto, se não tivéssemos cautela, com 5 dias tu entravas num caos nas organizações e não podias entrar. Não podias, tinhas que garantir que os piquetes estivessem lá, que não acontecesse, acontecer coisas aconteciam, quer dizer, havia menos cuidados, havia menos cirurgias, havia menos consultas, mas que o essencial não podia falhar. E sabes o que é aguentar 5 dias de greve para que o essencial não falhe? É obra. Devo dizer que é obra. Tu há bocado tinhas falado dos serviços mínimos, o que é uma questão que esta greve levanta dos serviços mínimos, o que é que estavas a referir? Claro, já levantou de tal maneira que agora, quando foi a greve que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses fez de 4 dias um dia em cada região, quando foram ao Tribunal Arbitral discutir os mínimos, já são os máximos. Porque achas que acabou. Achas que passou a haver uma intolerância em relação Claro. Nós negociámos em 92, eu estou a dizer nós porque na altura estava lá. Sindicato. Nós negociámos em 92 com o Ministério do Trabalho e com o Ministério da Saúde uma regra para os serviços mínimos. E que tinha a ver com, nos internamentos não podiam, os mínimos são os enfermeiros que são escalados para a noite em fim de semana, porque se a administração assume que há 1 ou 2 enfermeiros de noite que asseguram os cuidados, também significa que é o mínimo, e portanto era uma regra que fazia sentido. Agora acrescentaram que já não é assim, deixou de ser. E achas que isto é uma reação à greve? É uma reação a esta greve, não tenho a mínima dúvida. A mínima. Já passou dos mínimos para os máximos, como costuma dizer. Achas que esta greve vai deixar marcas no sindicalismo, pelo menos no sindicalismo dos enfermeiros? Vai deixar marcas sérias. Tens alguma... Quando os colegas vêm dizer que quando foi agora da segunda greve cirúrgica, que passaram a ter como máximos, os serviços mínimos, tem a ver com isto, tem a ver que o Tribunal Arbitral, para a segunda greve cirúrgica, já decretou mais serviços mínimos. Estás a ver? E portanto isto altera coisas
Tens alguma dúvida sobre o crowdfunding, sobre a forma como este crowdfunding é feito? Não estou a perguntar se tens dúvidas quem é que dá dinheiro ou não. Podes ter ou não ter, mas isso nenhum de nós tem como... Não, eu, relativamente ao crowdfunding, as dúvidas não têm a ver quem pagou nem quem não pagou. Tem a ver com... Não é possível uma greve destas sem haver um fundo desses. É impossível. Ou seja, o fundo foi programado para pagar a X enfermeiros. Mas o que é? É porque fundos de greve, eu mais uma vez, sempre houve fundos de greve. Eu até sempre me bati em defesa de fundos de greve, exatamente para permitir que as greves não sejam só simbólicas. Agora, nunca pensei em fundos de greve a pensar em poucos trabalhadores. Pensei em fundos de greve pagos ao longo do tempo pelos trabalhadores, para eles todos utilizarem o fundo de greve. Pelo menos aqueles que precisassem, não é? Porque isto é mais ou menos uma espécie de ovo de Colombo, que é... Não tenho as dúvidas. É uma espécie de ovo de Colombo. Estou perfeitamente de acordo que isto é um ovo de Colombo, mais é que isto põe em causa uma série de coisas relativamente à greve, ao direito à greve, na minha opinião. Por exemplo? Ou seja, quando tu dizes que pode ser financiado por quem não te decreta a greve, significa que não tens nenhum controle sobre isto. Nenhum. E, portanto, não havendo nenhum controle sobre isto... Incluindo o próprio sindicato que marca a greve, perde o controle do processo. Não tem controle. Não tem controle. Os sindicatos que decretaram greve não tiveram controle nesta greve. É bom percebermos isto. Há quem responda a isso que nós temos que habituar-nos a viver com isso, porque os tempos são novos, o sindicalismo está a mudar. Eu acho que temos que pensar em algumas coisas. Vamos lá ver, não tenho dúvidas que as coisas que tradicionalmente foram construindo, hoje obriga quem tiver hoje responsabilidades sindicais a pensar que há aqui qualquer coisa que tem que mudar também. Isso eu estou de acordo. Agora, entre isto e tu repara, isto é uma greve onde tu não tens espaço coletivo de decisão. Era essa a pergunta sempre, porque aquilo que acontece esta greve é na prática, de facto, dirigida, não é pelos dois sindicatos que marcam a greve, ou por um, conforme as alturas, é por aquele Movimento Nacional de Enfermeiros, basta. Que não tem uma direção, nós sabemos quem seja, nós ou os enfermeiros, que não tem formas de escutar os enfermeiros formais, não apenas nas redes, não é quem marca a greve, portanto não é quem se vai sentar na negociação a negociar, e isto levanta mesmo uma questão até prática, para além da questão que tu levantas, que eu acho que levanta várias, que são questões do nosso tempo e algumas assustadoras, não é? Que é uma questão prática. Como é que se para esta greve? Como é que se para uma greve? Ou seja, se é um movimento inorgânico, não é quem negocia. Como é que quem está numa negociação, e tu participaste em negociações seguramente, diz, ok, não é tudo, não conseguimos tudo, mas este é o momento para ir dizer aos trabalhadores que se calhar chegou à altura. Quem é que faz isso? Ou pelo menos avaliar que os trabalhadores esperamos ou não. Esperamos ou não. Quem é que faz isso? Aí começa o problema. É que eu digo-te, eu se fosse dirigente de um sindicato daqueles, devia andar numa angústia terrível, porque não sabia como é que havia de conduzir as coisas, para conduzir no sentido de conduzir os processos, de conduzir, não há outra maneira para dizer isto, não é de conduzir os processos de forma a que os enfermeiros pudessem tomar a decisão de quando é que parava isto, porque objetivamente há aqui um problema. Eu não tenho uma leitura de que isto é tão inorgânico como isso. Achas que não? Vamos lá ver, eu acho que o movimento nasce e desenvolve-se e os enfermeiros agregam-se para a sua insatisfação. Ponto final. Sobre isto não tenho a mínima dúvida. Agora, se eu pensar que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros foi entrando neste processo de uma forma bastante acentuada e que a Ordem hoje tem uma estrutura que é quase uma estrutura paralela, não escrutinável, em todos os serviços de alto a baixo. Portanto, eu tenho que admitir que há muito desta estrutura que está a funcionar em torno desta greve. Não é? Portanto, tu achas que a Ordem tem tido um papel central nesta greve? Acho que sim. Acho e quando olho para... Ao ponto de se poder dizer que a Ordem está por detrás desta greve? Eu acho que pelo menos há uma forma de intervenção da Ordem que normalmente não existia, não é? Eu vou dizer uma coisa contra nós, salvo seja, eu tenho sido muito crítico, contra mim pelo menos, que eu tenho sido muito crítico em relação ao papel da Ordem, por razões fáceis de explicar, tu depois até, como foste bastonária, podes explicar isso. A Ordem tem
tem funções que o Estado lhe delega, é de inscrição obrigatória e, portanto, uma ordem transformada numa força sindical é uma espécie de processo de unicidade sindical obrigatória, ou seja, tudo o que nem o PCP tentou em 1975. Agora, a minha pergunta é, nós tivemos um caso semelhante com a Ordem dos Médicos. Durante o tempo de Passos Coelho, a Ordem dos Médicos envolveu-se bastante. É verdade que conduzida pelos sindicatos, a greve era conduzida por sindicatos fortes e tradicionais, mas a Ordem dos Médicos também foi muito clara no seu envolvimento. Se não achas que isso não é uma coisa antiga de algumas ordens? Mas vamos lá ver. Eu acho que a Ordem dos Médicos envolveu-se dando apoio. Mas mesmo isso não o devia fazer. Eu sou da opinião que não, mas isso é a minha leitura sobre o Estatuto da Ordem não faz sentido, não faz sentido. Pode anunciar que é importante haver condições para o bom exercício profissional, pode anunciar isso tudo. Agora, envolver-se concretamente, vamos lá ver, é que há responsáveis da Ordem que se envolveram diretamente. Há coisas no Facebook claras a dizer de responsáveis profissionais é preciso enervar as administrações e o governo. Portanto, e achas que continuemos com a greve. E achas que as estruturas da Ordem estão a ajudar a organização da greve? Tu falaste das estruturas de nós, os elos. O que é explica lá isso, que eu não sei o que é que isso é. Então, os elos decidiram, isso é uma decisão interna da Ordem, decidiram que criam a chamada rede dos elos, em que há enfermeiros em cada serviço, que são os informadores entre a Ordem e os enfermeiros. E só em julho do ano passado, que foi quando aprovaram o regulamento, já existiam 2.100. Bem, tu não tens nenhuma estrutura sindical que te monte isto de norte a sul do país com esta eficácia. Achas que a Ordem está a criar uma espécie de estrutura informal para-sindical? Quer dizer, eu não posso dizer isso agora, que ela existe, mas existe sem escrutínio nenhum, porque enquanto tu estás a falar de uma estrutura sindical que te elege delegados sindicais, as pessoas sabem-se quem são. Aqui não, aqui são nomeados. Portanto, tens uma estrutura totalmente paralela, sem escrutínio de ninguém. Isso já foi depois, foi com esta bastonária? Foi agora, em julho do ano passado. Quando tu eras bastonária, foste bastonária, eu ia fazer as contas, não tenho certeza se foste a bastonária que teve mais tempo até agora. A primeira só teve um mandato, depois o segundo também só teve um mandato, portanto, até agora foste quem foi mais tempo bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Enquanto bastonária, tu envolveste nas lutas sindicais? É porque tu vinhas de uma experiência sindical e vinhas do se calhar sindicato. Por isso nunca me envolvi. É? Para mim era muito claro que quando se misturam estas duas competências ou funções, se quisermos, sociais, tudo sai mal, porque não é possível misturarmos as funções que decorrem de uma delegação de poderes do Estado e que têm a ver essencialmente com aquilo que se garante aos cidadãos nos cuidados de enfermagem, com aquilo que tem que ser a defesa dos direitos dos enfermeiros como trabalhadores. Não é dos enfermeiros no seu exercício profissional, é dos enfermeiros enquanto trabalhadores, ou seja, nas questões laborais. E no nosso quadro jurídico está clarinho, não há dúvidas para ninguém. Está claro que as funções da Ordem são umas e que as funções sindicais são outras. Incomodou-te a possibilidade que chegou a ser ventilada pelo Governo de retirar poderes à Ordem, coisa que aliás é possível, não é? Pelo menos suspender, não é? Do segundo sei, é possível retirar poderes provisoriamente, ou seja, deixar de delegar alguns poderes na Ordem. É claro que me custou, não é? Como deves calcular, incomoda-me. Porque tu sentes a Ordem como uma coisa. Porque queremos, quer não, a gente construiu isto, não é? E levou muitos anos a construir e muita luta para conseguir chegar onde chegámos. Não é? Tu achas que a bastonária tem uma agenda política? Político-partidária? Política não. Política é tudo, não é? Sim. Se achas que tem uma agenda político-partidária? Eu penso que há aqui coisas que mais tarde ou mais cedo devem-se perceber, porque, repara, como é que é possível, de repente, a partir de setembro está tudo mal? As condições de trabalho dos enfermeiros há muito tempo estão más, não é? E de repente isto organiza-se e explode tudo. E repara,
com coisas escritas. O descontentamento está lá, não é? Sim, Com coisas escritas a dizer que nem que seja, que se for preciso vamos até às legislativas com estas greves. Escritas. Eu não sei, eu não prestei atenção quais foram as posições da bastonária Agora, no governo anterior. Não era bastonária, mas... Nenhumas. Nem participava quase. Houve. Enquanto eu fui bastonária, sim, participou em 2 ou 3 Assembleias Gerais. E hoje as Assembleias Gerais são feitas... Houve uma onde participámos 500 pessoas, 500 enfermeiros, mais ou menos. A partir daí é tudo o mais longe possível para não participarmos. A próxima é nos Açores. Há a próxima Assembleia Geral nos Açores. Que nem é distrito. Sim. E quando os estatutos dizem que é em capital distrito. Então estás a ver? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Achas que é possível que esta greve, ainda voltando um bocadinho aqui à greve, achas que é possível que esta greve venha a ser experimentada noutros setores, este modelo venha a ser replicado noutros setores? Eu tenho receio que isso possa acontecer. Não sei se porque esta questão da localização, mas não só, mesmo na enfermagem pode voltar a ser replicada para outras áreas, não é? Eventualmente mais difíceis porque são mais dispersas, como seja os cuidados de saúde primários ou coisa parecida. É que isto poderia obrigar a mudar a lei da greve. E se calhar vai obrigar. E isso é um bocadinho assustador, não é? Pensar não é? Que uma coisa que se conquistou desde o 25 de Abril e que no essencial não foi alterada, não é? Houve que se manteve, apesar de tudo, e não houve nada transcendente que obrigasse a alterar, não é? Mas os sindicatos têm alguma responsabilidade disto, porque a verdade é esta, os sindicatos devem ser tradutores, devem traduzir, os sindicatos lideram, mas também são liderados, o movimento político é sempre assim, ou seja, há uma liderança, mas que para liderar tem que compreender os sentimentos das pessoas, e a verdade é que a sensação que eu tenho é que o sindicato mais importante, que é o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o CEP, não soube liderar o descontentamento das pessoas, porque se tivesse sabido, tinha acontecido o que aconteceu nos professores, onde também houve fenómenos não iguais, mas semelhantes, que a FENPROF soube travar, liderando ela o protesto. Não achas que eu falhasse dos sindicatos, do CEP, eu falo do CEP porque é o sindicato, é o teu sindicato, sim. Se não achas que houve algum falhanço dessa matéria? Eu acho que houve um retardar de compreensão do que é que estava a passar, na minha opinião. E, portanto, quando procura retomar o processo, e acho que já não foi a tempo. Esta é a leitura que eu tenho também. Né? Porque, ou seja, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses até faz um esforço no sentido de congregar os novos sindicatos, congregar associações profissionais, com um compromisso firmado, que entregaram todos no Ministério ao mesmo tempo, e que no dia seguinte é furado. Isto é muito... A gestão disto depois é uma complicação, percebes? Mas tu achas que houve... Eu acho que houve... Por exemplo, por parte do CEP pode ter havido, tendo em conta o novo governo e as características do novo governo, a ideia que se deveria dar tempo e ter dado mais tempo do que o governo merecia? Não penso que seja isso. Eu penso que, sobretudo, foi a dificuldade de fazer a gestão da situação. Ou seja, a forma como isto implodiu, esta história da greve cirúrgica já vem de trás, né? Já se ouve falar da greve cirúrgica há um tempo, não é de agora. E a noção de que isto ia levar a uma situação absolutamente... Porque, repara, eu tenho a noção de que, eventualmente, se tivesse havido condições, deviam ter tomado uma dianteira há mais tempo. O CEP não tomou. A partir do momento em que isto se instala, é uma complicação. Porque ou entra na greve cirúrgica ou não entra na greve cirúrgica. Entrar na greve cirúrgica é entrar, como se vai provar, numa situação claramente ilegal. Progressivamente foi demonstrado isso, estás a perceber? E, portanto, eu percebo que há aqui uma dificuldade objetiva das estruturas se adaptarem às novas coisas que andam por aí, e nomeadamente o CEP.
Mas também percebo que o quadro que se montou foi um quadro para que isso acontecesse mesmo. Não te sei explicar isto de outra maneira. Tu achas que há por parte de alguns setores uma estratégia antissindical? Acho. E acho que o objetivo é esse. Fragilizar os sindicatos. Fragilizar os sindicatos. Não tenho, sobre essa tenho muito poucas dúvidas. Muito poucas dúvidas. No entanto, que o objetivo é... esta greve tem o apoio da maior parte dos enfermeiros ou não? Qual é a tua convicção? Tu já não estás nos hospitais, tens mais dificuldade hoje em sentir o pulso da profissão, mas qual é o teu feeling? O meu feeling é que isto é muito difícil medir. Ou seja, há uma insatisfação geral que se sente, que eu não sei se é tanto capaz de agregar tanta gente como podemos imaginar. Dinheiro conseguiram muito, não é? O máximo que atingiram foi 10 mil e poucos apoiantes. É bom percebermos isto. Não é? Quantos enfermeiros é que há? Há 42 mil no SNS. Portanto, é disto. E estamos a falar de que não foram só, porque houve nos serviços recolha com alguma forma de alguns colegas que se juntaram e de alguma pressão, alguma coação mesmo, para pôr a minha na caixinha. Portanto, tens aqui fenómenos que precisam de ser trabalhados, porque a situação que se gerou onde as pessoas estão é simultaneamente de junção e de separação. Portanto, estás ali porque há gente que ficou muito traumatizada com isto tudo. Esta coisa da caixinha nos serviços, há gente que foi coagida a ter que pôr dinheiro na caixinha. Estás a perceber? E, portanto, mas isso acontece também um bocadinho nas greves, não é? Há uma pressão social para fazer greve. Está bem, ok. Tudo bem, mas é que esta lógica desta greve para todos não era tão clara. Estás a perceber? Sim, é uma greve pelo menos mais divisiva na forma como foi que encontrou, não é? E depois que se gerou, eu penso que há uma grande adesão sob o ponto de vista de pensar na justiça das coisas. Na agenda de reivindicações. Agora, como é que isto se desencadeou, não estou tão segura que seja assim uma adesão tão generalizada. Esta é a minha leitura, não é? Um bocado fora. O que é que achaste da requisição civil? Eu acho que o governo não tinha outra alternativa. Não te custa dizer isso como és sindicalista? Ui, tu nem me fales. Até me deu uma dor de estômago, sabe? Eu assim, não posso acreditar nisto. Mas eu tinha a noção que isto ia acontecer. Era impossível. Não é? Quer queiramos, quer não, o governo tinha responsabilidades de ver como é que mantinha. Tem responsabilidades para os cidadãos, não é? Pois, mas eu digo-te, eu que não sou, tu foste sindicalista há muitos anos, eu que nunca fui sindicalista, custa-me. Escrevi-o e custa-me dizer que defendia a inevitabilidade. Eu não escrevi, mas estás a dizer? É a mesma mas coisa. Estou a dizer. Não, porque eu acho que a questão que se coloca não era possível. A partir do momento em que venha-se a confirmar, pelo menos, o que foi dito foi que não foram cumpridos os serviços mínimos. Há enfermeiros que dizem que os serviços mínimos que estão a exigir são menos do que os próprios blocos operatórios garantem quando não há greve. Pois isso é verdade. Se calhar, em alguns sítios, isso é verdade. Mas aqui a questão, volta à questão dos serviços mínimos. Sim. Vamos lá ver, os serviços mínimos são descritos no pré-aviso de greve, não é? São negociados no Tribunal Arbitral. E são aqueles que têm que valer. Portanto, independentemente de se passa mais, se faz mais cirurgias ou menos cirurgias do que se faz no funcionamento normal. Há uma questão estrutural nos blocos operatórios. Ou seja, continua-se a permitir que os blocos operatórios às 2, 3 da tarde deixem de funcionarem. Isto é errado. E isso retira alguma autoridade ao Estado quando faz uma requisição civil, não é? Retira-lhe a autoridade no sentido em que ele próprio não cumpre o seu dever, não é? Não, está bem, mas isso... Que é maximizar a utilização... Mas isso é a maximização dos recursos existentes. Que depois tem outros fatores pelos quais não se consegue maximizar. Ou seja, quando não existe exclusividade, eu posso estar hoje de manhã aqui e à tarde vou para outro sítio trabalhar, portanto o bloco fica sem possibilidades de funcionarem, portanto não há aqui 30 mil coisas. Agora, objetivamente, a requisição civil, na minha leitura, só faz sentido porque
não se cumpriu, estava independentemente de ser a máximos ou mínimos. Esta requisição civil teve o apoio de 80% da população, segundo o sondagem. Achas que a greve fez mal à imagem dos enfermeiros? Acho. Eu tenho essa... E vai levar tempo a recuperar, na minha opinião. Os enfermeiros têm uma muito boa imagem, não é? Como aliás é natural, claro. Mas até talvez mais do que os médicos, porque nunca foram vistos como privilegiados, ao contrário dos médicos. E achas que isso pode vir a corresponder a retrocessos nos direitos dos enfermeiros, ou achas que esse risco não se corre? Sobretudo eu acho que o reconhecimento da população tem um papel muito importante na evolução das coisas, não é? Na evolução Teve um papel muito importante muito importante nestes 50 anos, neste percurso que a gente fez já desde muitos anos, e não foi só nos anos 60, já tinha começado antes, mas sobretudo a partir de 25 de Abril, o reconhecimento da população naquilo que, mesmo nas greves. Eu lembro de andar a distribuir os panfletozinhos, a explicar olha ali no Hospital Santa Maria, nas horas das visitas, que aquilo era aquela enchente toda no piso 2, íamos para lá com os folhetezinhos a explicar que entrávamos em greve a partir de tal data, que agradecíamos a compreensão, faríamos tudo para que não... Isto ajudava a perceber a greve. E eu acho que a população, apesar dos Facebooks e dessas coisas todas, eu acho que a população, no início, não estava contra esta greve. Só passou a estar a partir de um... A propaganda também foi muito, é verdade. Mas só passou a estar a partir do momento onde isto começa a ter uma proporção incontrolável. Não é? Eu acho que, em geral, as pessoas são contra greves. Por causa dos direitos. São greves, as pessoas, em geral, não são muito favoráveis a greves dos funcionários do Estado. E, portanto, é muito fácil fazer demagogia contra a greve dos funcionários do Estado. Acho que as pessoas sentem aquilo que eu te disse, duas coisas. Se há ou não há razoabilidade, e a partir do momento em que as pessoas percebem que o sacrifício não é partilhado. Ou seja, que o sacrifício do utente não está a ser partilhado pelo próprio grevista que não está a fazer a greve, não é? Então é muito, muito mais difícil aceitar uma greve prolongada quando sabemos que a pessoa está a fazer a sua vida normal e trabalhar todos os dias. Aí há uma sensação de abuso de poder, basicamente. É essa a sensação que eu acho que algumas pessoas têm. Mas eu falava, se achas que pode haver algum recuo nas conquistas. Bem, do que eu percebi, a tua posição achas que tendo menos apoio da população, ficam mais frágeis? É mais fácil haver recuo do que quando se tem apoio. Isto não é, faz parte das dinâmicas normais. Ou seja, eu acho que a população, acho que os cidadãos reconhecem a importância dos enfermeiros. E os enfermeiros montaram um discurso de que não são reconhecidos. Há aqui uma... E, portanto, às 2x3 entra-se numa lógica que não é coerente, que pode vir a ter a dinâmica que teve nos professores, porque os professores isso também aconteceu. Eu aí nem acho que tenha sido por responsabilidade dos próprios, mas que também aconteceu, que é, os professores que tinham muito boa imagem, com o tempo deixaram de ter, e à medida que isso foi acontecendo, foram perdendo capacidade simbólica, se quisermos, exatamente, junto das populações, não é? Que eram as suas exigências. Deixa-me sair aqui um bocadinho das coisas específicas dos enfermeiros, mas ainda sobre o sindicalismo, que é uma questão que se tem levantado várias vezes e que agora se levantou de uma forma mais clara, que é, e nós já tocámos este assunto, o sindicalismo dos trabalhadores do Estado, sobretudo no SNS, mas não só, tem deveres acrescidos. Porque há uma pequena diferença. Eu falei disso, aliás, com o Mário Nogueira, que é, os trabalhadores do privado estão num confronto com o patrão. E estão a tentar dividir o lucro, se quisermos, o dinheiro que... Os trabalhadores do Estado estão num confronto com pessoas que têm um poder delegado de gerir o dinheiro que é de nós todos. Mais... E eu agora vou pôr aqui uma questão política, és uma mulher de esquerda, eu também sou uma pessoa de esquerda. Na agenda de um sindicalista de esquerda está também a defesa do Estado Social e das conquistas dos trabalhadores do público e do privado,
escola pública, Serviço Nacional de Saúde. Mas a minha pergunta é se achas, que têm deveres acrescidos este tipo de sindicalismo, 2, agora já estou a falar de sindicalismo tradicional, se o têm em geral em conta. E 3, já agora acrescento mais isto, se estes novos movimentos, não há aqui uma questão política que não é um pormenor, de não sentirem esse tipo de vinculação com esse dever. Eu acho que o sindicalismo dos serviços públicos tem na minha opinião, temos a obrigação de ponderar as implicações que daqui decorrem para aquilo que é os direitos de todos. Os direitos de todos têm a ver com os direitos sociais, no caso concreto a saúde, o direito à saúde, e portanto há aqui, eu não digo que haja limites, mas tem que haver compromissos claros de que as 2x3 impõem não limites, mas impõem obrigatoriamente formas de compreensão daquilo que são as reivindicações, que não é a mesma coisa, na minha opinião, numa luta com o patrão que tem a ver com os lucros que leva para casa, não é? E portanto, para mim isso é claro. Que isto é fácil de fazer, não é? Não é? Até porque também temos, na minha opinião, no grupo dos enfermeiros nós temos muito pouca consciência política, ou seja, nós não temos tradição de organização, de participação política, não temos, os enfermeiros, ao contrário dos médicos, não é? Os médicos têm mais do que os enfermeiros. Os enfermeiros tradicionalmente não têm grande participação política e portanto quando tu tens que fazer uma discussão de o que é que vais fazer e fazer o enquadramento disto naquilo que é as responsabilidades dos serviços públicos, ainda é mais difícil, ainda é mais complicado, porque tens que fazer um enquadramento que ajuda a perceber porque é que se pode ir por aqui e não se deve ir por ali, e isto para o desenvolvimento do sindicalismo na administração pública, concretamente. Porque o sindicalismo na administração pública, mais do que qualquer outro, deve ser um sindicalismo, isto é muito mal compreendido quando eu utilizo esta expressão, um sindicalismo político, ou seja, não pode ser um sindicalismo estritamente corporativo, com o risco de repente estar a deteriorar valores fundamentais, penso eu, para qualquer pessoa. Por isso mesmo, mas por isso também tens a obrigação, em termos do sindicato, daquilo que desenvolves como filosofia sindical, se assim quiseres, de garantir e promover o necessário enquadramento para que quem se envolve nas lutas possa perceber, porque o problema aqui é da percepção e da compreensão, ou seja, é claro que isto hoje é uma complicação, ou seja, tu tens estas lutas todas, enfermeiros e mais alguns, e simultaneamente o governo a dizer que vai dar dinheiro para o banco, quer dizer, no instante isto se põe em confronto. E quando isto se põe em confronto, conseguir introduzir a importância dos serviços públicos quando eles estão a degradar e simultaneamente o nosso dinheiro também vai para outro sítio. Sim, para os trabalhadores é muito difícil perceber, ok, eu tenho aqui um compromisso com o serviço público, mas que o governo não parece ter. E estas são as implicações, na minha opinião, do momento que estamos a viver também. Porque este momento que estamos a viver dá mais aso a que isto tudo se baralhe de uma forma muito mais difícil de desmontar, não é? Agora só. Mas olhando deste ponto de vista, agarra nisso, agarra o que vais dizer, mas deixa-me acrescentar isto. Olhando deste ponto de vista, e mesmo pensando nas formas de luta encontradas, vou fazer uma pergunta difícil. Há um sindicalismo de esquerda? Eu acho que há um sindicalismo, eu acho que é difícil o sindicalismo não ser de esquerda, mas isso sou eu, não é? Porque, mas estamos a ver que é possível. Mas, este tipo de greve, claro, aliás, esse é que é o problema. Mas é que quando o senhor tenta explicar isso, depois o vosso problema, dizem-me a mim, é que vocês não controlam esta greve. E o senhor tenta explicar a seguir, pois, mas não tem a ver com quem controla, tem a ver com que valores é que uma greve está vinculada ou não está vinculada. Não é? Agora, eu acho que o sindicalismo de esquerda, eu acho que devo dizer, eu tenho dificuldade em haver um sindicalismo que não defenda os valores de esquerda, portanto, para mim isto é evidente, não é?
Agora, é claro que eu acho que a história do sindicalismo demonstra claramente que há possibilidade de desenvolver um tipo de sindicalismo que não tenha em conta os valores que socialmente deviam ser defendidos. E, portanto, daí é mais fácil desenvolver os corporativismos, daí é mais fácil enverdar por lutas como estas, porque isto entra-se no facilitismo. Isto é uma luta relativamente fácil. Ou seja, quando eu tenho 42 mil enfermeiros e só 500 é que fazem greve, é disto que estamos a falar, é? E recebem, fazem greve e recebem. Portanto, é disto. Isto é uma coisa absolutamente... Eu digo-te... Para ti, como sindicalista, perturba-te esta ideia? Perturba muito, muito mesmo. Angustia-me, não é só perturbar, fica angustiada, não é? Também, agora vou só sair um bocadinho para terminarmos, vou sair do mesmo disto. Tu tens estado envolvida no debate sobre a Lei de Bases de Saúde. Estás otimista em relação ao que vai ser o resultado final desta Lei de Bases? O que é que achas que se pode vir a ganhar do que já se sabe, e já se sabe alguma coisa? O Governo já se posicionou, numa altura nem era muito claro que o fizesse, mas entretanto clarificou. O resta saber o que é que o Presidente da República vai fazer, mas mesmo isso parece que não levantará problemas, mesmo que ele levante, que voltará atrás. Do que consegues perceber o que é que se ganhou e o que é que se devia ter ganhado e não ganhou na lei de bases que se está a desenhar, e o que é que achas que ainda pode estar em disputa? Eu acho que ainda está em disputa a questão da clareza entre o setor, a separação de setores. O público e do privado, sim. Público, privado e social. É fundamental que esta lei clarifique isto de vez. Não podemos continuar com ambiguidades que conduziram ou que conduziram decorrente da lei de 90. E eu acho que isto não está adquirido ainda. Toda a gente diz que sim, mas depois, não, na minha leitura, não está suficientemente adquirido e, portanto, é perigosíssimo se não se adquire, ou se isto não aparece na lei. Mas se viesse na lei, seria um grande avanço em relação à lei de bases que está... Não tenho a mínima dúvida sobre isso. A lei de bases que está diz claramente que é concorrente, distribui camas, os trabalhadores podem andar de um lado para o outro, portanto, tudo isto é evidente que foi claro na lei de 90, um dos objetivos foi o desenvolvimento do setor privado. Até essa é a parte que não está clara desta lei. O que é que achas que, entretanto, se avançou e... Não, eu acho que, apesar de tudo, que apresentou o Governo, o projeto de lei que o Governo apresenta, vai um bocadinho mais longe do que a lei de 90. Mas é preciso ir, na minha opinião, ainda é preciso ir mais. E achas que nas negociações com o Bloco e o PCP há boas condições para que isso aconteça? Eu acho que, apesar de tudo, é uma área onde, eventualmente, haverá condições para chegar a uma base consensual. Não se calhar nem é da redação do PCP, nem do Bloco, nem do Governo, mas penso que haverá. Outra coisa é se haverá condições no PS para isso. Essa é a minha grande dúvida. E porquê? Porquê é que tens essa dúvida? Porque eu não sei se o PS está tudo na mesma linha. Achas que há uma parte do Partido Socialista, por exemplo, a Maria de Belém, ou nem Entre nós, a Maria de Belém. A proposta de lei da Maria de Belém não clarifica isto. Na primeira proposta até lá estava uma coisa... Achas que o PS ainda está muito refém dos interesses do setor privado? Eu acho que há uma... Eu acho que há uma parte do PS que considera que deve continuar mais ou menos da mesma. Agora vou-te fazer a pergunta difícil, que a esquerda fica sempre atrapalhada quando falamos deste assunto, que é quando se fala da ADSE. Como é que a esquerda consegue convencer da importância de valorizar o Serviço Nacional de Saúde e de não haver confusões entre o público e o privado, ao mesmo tempo que se agarra e defende com unhas e dentes um sistema específico para os funcionários públicos assente no privado? Respondo facilmente porque eu não defendo. Tu não defendes? Não defendo. Fico contente por isso. Porque estou um bocadinho cansado de estar... Outra coisa é como é que outra coisa é como é que sai disto. Claro, isso é outra coisa. Mas isso é outra questão. Eu, por acaso, até acho que há uma solução, que é aquela, aliás, para que se encaminha, que é transformar lentamente
a ADSN, uma mutualista, gerida pelos trabalhadores, e eles farão o que entenderem. Têm todo o direito a ter uma mutualista e uma seguradora. Portanto, contra isso eu não tenho nada. Na minha opinião, não tenho dificuldade de responder com isto. Mas porquê é que a esquerda tem tanta dificuldade com isto? Achas que é também ela própria uma espécie de eleitoralismo e dependência dos funcionários públicos? Eu acho que não, eu acho que a esquerda tem dificuldade porque não está disponível para discutir como é que pode sair disto, que é mais complicado. Na realidade, nós vemos os sindicatos da função pública e isto é não querem discutir isto. É mais do que fazem disto uma questão fundamental. Não querem fazer esta discussão, não é? Porque quando não se faz a discussão é porque não se sabe como é que sair dela, não é? Sim. E eu acho que há muita gente que não sabe como é que sair disto. Achas que esta ministra, deixa-me só sobre a lei de bases, achas que esta ministra tem unhas para esta guitarra? Olha, eu acho que ela foi mais longe do que eu pensava no início, portanto, na minha opinião. A primeira base... Isto dos enfermeiros não tem ajudado muito, não é? Este combate dos enfermeiros não tem ajudado muito para o outro, não é? Isto tem sido duro, tem sido muito duro, porque também não há 30 mil saídas. O problema que se coloca é que não há 30 mil saídas, e hoje é uma coisa, amanhã há de ser outra. Porque o objetivo é outro. Qual é que achas que é? Eu acho que o objetivo é um objetivo claro deste governo. Duas coisas. Deste governo e do CEP. As duas coisas. E, portanto, a própria Ministério, a gestão disto é uma coisa complicadíssima. Neste momento já... Os dois que estavam na mesma mesa negocial já não estão na mesma mesa negocial. Os dois pequenos... Os dois que decretaram a greve, não é? E, portanto, ninguém sabe como é que... Um deles fez a greve de fome mais rápida que a memória. Não devia dizer isto, nunca tinha visto uma greve de fome que durasse praticamente um pequeno almoço. Eu já fiz involuntariamente greves de fome maior do que aquela, mas pronto. Isto é a parte mais popular. Eu acho que a ministra... As soluções são poucas, as finanças não abrem mão e, portanto, haveria duas ou três coisas que, na minha opinião, que deveriam ser rapidamente... O que é que aconselharias a ministra, se a aconselhasses, o que é que aconselharias a fazer? Para resolver isto. Sobretudo, com os enfermeiros, agora estou a falar com os enfermeiros. Sobretudo retirava o sentimento de injustiça que existe, que é a história dos escalões. Não é possível manter um posicionamento salarial igual a quem chega hoje à profissão e a quem lá está a trabalhar há 20 anos. Como é que isso se resolve? Explica-me lá. Tem a ver com a forma da contagem de tempo e dos pontos a atribuir. E, portanto, só tem a ver com isso. Como há uns tantos que, quando se mudou a carreira para 2009, passaram de 1020 para 1200, acham que isto foi um reposicionamento salarial e, portanto, não lhes contam o tempo. Se lhes contassem o tempo, punham-nos no... Portanto, a primeira é garantir uma justiça relativa que fizesse com que as pessoas sentissem que não estão... Isto não tem nada a ver com a carreira que sai ou não sai. Sim. É a justiça relativa de acordo com aquilo que as pessoas têm hoje. A segunda é, havendo uma categoria de enfermeiro especialista, não faz qualquer sentido que o primeiro escalão não seja de 1.600 euros. Mas é de especialista. Porque essa sim tem o mesmo tipo de formação, o mesmo tipo de exigências daqueles que entram já com especialidade nas carreiras, como é o caso concreto dos técnicos de diagnóstica terapêutica, que têm 1.600 euros como técnicos de diagnóstica terapêutica especialistas. Não sei. E a proposta que está aí é de 1.300 euros. Quer dizer, isto não dá, não. E esta é um problema. Voltamos à questão da justiça relativa, que é, esta sim é comparável e deve ser igual. Ou seja, os enfermeiros sentirem que são reconhecidos por isto. E, portanto, estas são as duas coisas que, na minha opinião, o governo devia resolver. Porque estas ajudariam a perceber que havia vontade para garantir que as coisas possam evoluir progressivamente. Acho que a questão da aposentação é mais complicada pelo arrastamento de outras profissões e, portanto, também percebo isso. Estas duas é uma coisa que não se consegue perceber porque é que não resolvem. Não se consegue, mesmo que houvesse um período de transição, não passarem todos para 1.600 ainda, como se faz, como sempre aconteceu. A gente nas carreiras é sempre aí 2 anos a pô-las em prática, não é? Portanto, não faz sentido que isto não seja resolvido. Mas eu acho que se isto fosse resolvido e arranjar um compromisso possível para a sua aplicação, eu acho que havia coisas que
deixavam de fazer razão, deixavam de ter razão para se continuarem, não é? Ou pelo menos para se continuarem com a agudização que está, não é? Porque era importante o governo conseguir que isto fosse encerrado, o governo e os próprios sindicatos. Não é? Encerrar isto, não é? Encerrar de uma forma que os enfermeiros se sintam confortáveis. Claro, não é? Convinha. Muito obrigado, Augusta, por teres aceitado este meu convite. Olha. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.